Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesta aula vamos trabalhar as potências, vamos fazer um pequeno resumo das propriedades mais importantes das potências e depois iremos resolver alguns exercícios. Começamos então pela ideia do que é uma potência. Imaginem, por exemplo, que nós queríamos representar o seguinte produto de fatores. Portanto, 4 vezes 4 vezes 4. Ora, se tivermos muitos fatores aqui, isto torna-se pouco prático, não é? E, portanto, é possível escrever isto de uma outra forma. Temos 3 fatores repetidos e todos eles iguais a 4, o que significa que podemos escrever isto como uma potência em que a base é 4 e o expoente é 3. Portanto, esta é a ideia base, isto é uma potência. O número que se repete nós designamos por base e cá em cima temos o expoente, que é o número de vezes que repetimos a base. Deste modo podemos definir o que é uma potência de expoente natural, de um modo genérico a elevado a n, uma base a e um expoente n natural, que corresponde a uma outra forma de escrever a vezes, tantas vezes quanto quisermos. Neste caso, quantas vezes é que serão? Temos aqui n fatores. Bom, isto fica definido para qualquer n natural e para qualquer a pertencente a R, qualquer número real aqui na base. Se permitirmos agora que o expoente não seja apenas natural, mas que possa ser um inteiro relativo qualquer, então passamos a ter, por exemplo, a situação em que o expoente é nulo. Ora, como exemplo, podemos falar de 5 elevado a zero. Ora, aqui convencionou-se que qualquer número elevado a zero será igual a 1 e, portanto, isto é 1. Generalizando, A, uma base qualquer elevada a zero, será igual a 1. Outro caso que podemos pensar é quando o expoente é negativo. Portanto, podemos, como exemplo, trabalhar 6 elevado a menos 2. E agora, o que nós aqui temos pode ser transformado numa potência com um expoente positivo, da seguinte forma: este menos o que vai provocar é uma inversão na base. Ora, o inverso de 6 é um sexto, mas temos aqui assim como expoente menos 2, o que significa que para além de invertermos, ainda teremos que elevar tudo a 2, ou seja, ao quadrado. Se quisermos, se nos der jeito, podemos ainda escrever na forma 1 sobre 6 ao quadrado. Uma vez que isto era um sexto vezes um sexto, e que depois pode ser 1 vezes 1 fica 1, 6 vezes 6 ficará o 6 ao quadrado. Generalizando, A, uma base qualquer elevada a um expoente menos n, poderá ser escrito também na forma 1 sobre A, ou seja, o inverso de A elevado a n, que foi o que fizemos aqui neste exemplo, ou ainda 1 sobre A elevado a n. Isto para todo o n pertencente a z, portanto para qualquer expoente inteiro, e vamos dizer que a base terá que ser um real, mas aqui vamos salvaguardar o seguinte: o real não pode ser zero, uma vez que ao invertermos teremos o a, esta base, em denominador, o que significa que não podemos anular o denominador da fração. De seguida passamos às potências de expoente fracionário, que nos vão permitir fazer uma equivalência entre os radicais, portanto as raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, e as potências. O que nos vai facilitar posteriormente a vida, uma vez que, utilizando as regras de operações entre potências, que vamos já falar a seguir, podemos simplificar expressões com radicais que muitas vezes são complicadas de trabalhar. Então vamos lá ver o que é importante aqui. Portanto, vamos partir do seguinte exemplo. Vamos imaginar que temos este radical, raiz quadrada de 3 e vamos elevá-la, por exemplo, à quarta. Ora, isto que aqui está, se nós quisermos, podemos escrever como o seguinte. Vamos expor a base, que é 3, e agora vamos elevá-la a uma fração. Nessa fração, o denominador será o índice da raiz. Portanto, neste caso é uma raiz quadrada. Quando nós não escrevemos nada, é uma raiz quadrada. Se escrevemos lá, por exemplo,
Assim o 3 será índice 3, ou seja, uma raiz cúbica, raiz quarta e por aí fora. Portanto, neste caso, no denominador vamos ter 2, uma vez que a raiz é quadrada. No numerador, o que vamos colocar é o expoente da potência 3 elevado a 4, ou 3 à quarta. Portanto, ficará aqui 4. Ora, tanto uma forma como a outra são válidas. Portanto, nós usamos aquela que nos dá mais jeito na situação em concreto. E reparem numa coisa, é possível, olhando para aqui, perceber que aquela raiz que ali estava ainda podia ser simplificada. Uma vez que temos uma fração que é 4 meios. Ora, 4 meios simplifica para 4 a dividir por 2, que é 2, ficando 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Portanto, este processo de transformar os radicais em potências de expoente fracionário é muito útil. E reparem como nós podíamos também ter feito isto de outro modo, não é? Portanto, a raiz quadrada de 3 à quarta podia ter sido transformada da seguinte maneira. Se compusermos aquela potência em 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, isto pelas regras que iremos já falar a seguir, podemos ver que, no fundo, temos aqui uma raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes, e novamente, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Isto é uma das regras operatórias entre radicais, que nos diz que raiz quadrada de A, por exemplo, vezes raiz quadrada de B é igual a raiz quadrada de A vezes B. Isto também é aplicável, não é só nas raízes quadradas, em raízes com o mesmo índice. O que nós fizemos aqui foi usar a propriedade ao contrário, portanto transformamos esta raiz com este produto no produto das raízes. Agora, raiz quadrada de 3 ao quadrado, bom, 3 ao quadrado é 9, portanto raiz quadrada de 9 é 3. Ficaríamos com 3, pela mesma razão aqui também 3, logo, o resultado seria 9. Portanto, seja pelas propriedades dos radicais, seja pelas propriedades das potências, chegamos à mesma conclusão. Pronto. Generalizando agora para qualquer expoente fracionário, temos que A elevado a um expoente, que é uma fração, vamos designar por n sobre p, é equivalente a ter uma raiz, neste caso uma raiz índice p, já sabem que é o denominador que nos dá o índice da raiz, de a elevado, e agora usamos o n como expoente, a elevado a n. Pronto, é preciso salvaguardar aqui algumas coisas, portanto, este a terá que ser positivo e o n poderá ser um inteiro relativo qualquer, mas o p terá que ser um inteiro relativo, só que diferente de zero. E isto porquê? Se olharmos ali para a fração, vemos que o p está em denominador, portanto o p não pode anular. Temos que salvaguardar essa situação. Agora, uma outra situação que nos pode aparecer é o seguinte. Vamos imaginar, por exemplo, que temos 2 ao cubo e depois elevado a um outro expoente. Vamos, por exemplo, trabalhar com 2. Ora, claro que isto pode ser compreendido apenas percebendo o que é uma potência, não é? Portanto, nós temos aqui uma potência de uma potência. Por isso, podíamos, por exemplo, fazer o seguinte. Se esta... Vamos transformar primeiro aqui a potência do 2 ao cubo num produto de fatores iguais. Ficaria 2 vezes 2 vezes 2. Mas esta potência ainda está ao quadrado. Usando novamente a noção de potência, vamos desmontar isto da seguinte forma. Esta base, que é 2 vezes 2 vezes 2, terá que multiplicar novamente pela mesma base, que é 2 vezes 2 vezes 2, uma vez que é ao quadrado. Agora reparem, temos um produto de fatores iguais. Quantas vezes se repete a base? Neste caso, 6 vezes, o que significa que isto é o mesmo que 2 à sexta. Ora, nós não temos sempre que estar a fazer isto, vamos usar uma regra muito rápida e passamos diretamente para 2. E como é que nós obtemos este 6? 3 vezes 2, multiplicando os expoentes. Portanto, 3 vezes 2, o que vai dar 2 à sexta. Generalizando, a situação em que temos potências de uma potência, o que fazemos é
por exemplo, um a elevado a n e depois elevado a p, ficará a elevado a n vezes p. Agora, vamos falar um bocadinho sobre aquelas regras que vamos utilizar para simplificar operações entre potências. Vamos organizar da seguinte forma. Potências com a mesma base, sejam envolvidas em produtos ou em quocientes, e depois as potências com o mesmo expoente. Relativamente ao primeiro caso, vamos, por exemplo, partir da seguinte situação. Imaginando que temos 3 ao quadrado vezes, e agora 3 à quarta. Mais uma vez, nós podemos deduzir estas fórmulas, não é? Portanto, desmontando cada uma destas potências num produto de fatores iguais, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 3 à quarta seria 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3. Agora, temos sempre o mesmo fator, portanto, podemos voltar a construir aqui uma potência, transformar isto em 3 elevado a, e agora o expoente será o número de vezes que se repete o 3, que neste caso são 6. Qual foi a regra rápida? Como é que nós podemos logo rapidamente chegar a este resultado? No caso do produto de potências com a mesma base, aquilo que nós fazemos é, aquilo que é igual mantém-se, portanto a base do resultado final será a mesma, será 3, e os expoentes são somados, no caso da multiplicação. No caso da divisão, nós, em vez de somarmos os expoentes, a única diferença é que vamos subtraí-los. Portanto, se tivermos, sei lá, 4 à quarta a dividir por 4 ao quadrado, o que é igual mantém-se, portanto fica 4, e agora os expoentes subtraem-se. 4 menos 2 ficará 4 ao quadrado, que seria 16. Vamos agora aqui colocar no geral, produto de potências com a mesma base. Se tivermos a elevado, por exemplo, a x, a elevado a x, vezes, e agora uma potência com a mesma base, portanto, novamente a, mas elevado a y. A regra manda dar a mesma base e somar os expoentes. Na divisão, a única diferença é que vamos subtrair os expoentes pela ordem em que eles aparecem, portanto, da esquerda para a direita. Claro que aqui teríamos que salvaguardar, o a não poderia ser igual a zero, temos aqui uma divisão, não podemos dividir por zero. No caso das potências com o mesmo expoente, a regra, se pensarmos no geral, vai ser muito parecida. Portanto, aquilo que é igual mantém-se igual. Vamos imaginar, por exemplo, vamos só aqui arranjar espaço para trabalhar. Vamos pensar, por exemplo, numa situação em que temos expoentes iguais. Por exemplo, 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Agora, se mantemos aquilo que é igual no final como igual, então o resultado terá como expoente 2. Agora, o que é que fazemos às bases? Aquilo que parece mais evidente fazer, multiplicá-las. Portanto, 3 vezes 4, vamos colocar dentro de parênteses, isto ficaria 12 ao quadrado. No caso da divisão, se estivéssemos, por exemplo, a dividir 3 ao quadrado por 4 ao quadrado, então vamos dividir as bases e aquilo que é igual mantém-se igual. Portanto, ficaria 3 a dividir por 4 elevado ao quadrado, que poderíamos escrever, por exemplo, como 3 quartos ao quadrado. Vamos colocar as fórmulas no geral. Neste caso, teríamos uma primeira potência que seria a elevado a x, vezes, e agora com uma base diferente, ou seja, b, mas com o mesmo expoente, elevado a x. E o que nós fazemos nestas situações é multiplicar as bases e manter o que é igual, ou seja, neste caso o expoente. A dividir, agora será dividir, portanto, podemos apresentá-lo na forma a dividir por b elevado a x, ou então, se quisermos, como a sobre b elevado a x. Vamos agora resolver alguns exemplos e aproveitamos estes exemplos para também ver como é que faríamos isto usando a calculadora, uma vez que vocês podem sempre confirmar os resultados através da calculadora. Para isso, convém saber, primeiro que tudo, como é que conseguem calcular potências usando a calculadora e também os radicais, as raízes. Para isso, vamos olhar aqui para a calculadora e vamos, por exemplo, fazer uma potência simples, sei lá, 2 ao quadrado. Ora, para elevar 2 ao quadrado,
Vocês, depois de colocarem a base, têm que usar, no caso da calculadora da Texas, este símbolozinho aqui e depois do expoente ao quadrado e cá está 4. Se quiserem elevar a qualquer outro expoente, então basta variarem a seguir àquele símbolo, usar o expoente que pretendem. Com o seguinte cuidado: atenção aos expoentes negativos. Para isso é mais seguro, embora a calculadora faça, por exemplo, 2 elevado a menos 1, temos que usar o menos, que é o sinal, e não o menos da operação. 2 elevado a menos 1, que seria o inverso de 2, ou seja, 0,5. Quando quiserem colocar expressões mais complexas no expoente, o meu conselho é utilizem os parênteses. Portanto, abram parênteses e depois vamos imaginar que queriam fazer 2 menos 8 e a seguir mais 6. Portanto, ele vai, utilizando o parênteses, vai primeiro efetuar as operações que cá estão. Portanto, calcula primeiro o expoente e depois é que faz a potência. E neste caso dava 1. Vamos confirmar. Portanto, 2 menos 8 seria menos 6, com mais 6 seria 0 e 2 elevado a 0 é 1. Agora, e se a base não for 2 nem 1, mas for um dos números que não está aqui disponível logo com os botões numéricos? Por exemplo, se nós quisermos uma base E, então aí vocês podem usar a função que aqui está, portanto aqui a amarelo, E elevado a x. Por exemplo, se quiserem calcular E elevado a 3, então fazem second E elevado a x e o expoente 3. Cá está. Já agora, só para recordar, este é a base neperiana, portanto, que tem o valor 2.7 e por aí fora. É um número irracional. Bom, agora, imaginando que querem fazer raízes. Raiz quadrada está logo disponível aqui como função. Se eu quiser a raiz quadrada de 100, que já sabem que irá dar 10. Oi, tem aqui um zero a mais. Então, é só usar aquela função e cá está. Se quiserem uma raiz cúbica, raiz de índice quarta, ou de índice 4, aliás, ou outra qualquer, então terão que vir buscar a função que está aqui em mate e procuram. Ou utilizam logo a raiz cúbica que está aqui, ou então tem aqui uma raiz índice x. Para isso, terão primeiro que colocar o número que será o índice. Por exemplo, se eu quiser a raiz índice 5 de 13, então eu tenho que colocar primeiro o índice. Agora vou buscar a função que interessa, que é esta, e finalmente o número, que é o 13, e cá está, seria este número que aqui está. Pronto, potências, raízes usando a calculadora. Está aqui um breve resumo. Vamos fazer os exemplos que estão aqui propostos. Para isso, vamos começar pelo primeiro e vamos aplicar aquelas regras de que falámos há pouco. Primeira situação. Nesta primeira situação, temos ali 4 elevado a menos 3. Este é um caso simples. Temos uma potência com um expoente negativo, que aquilo que teremos que fazer é inverter a base. Portanto, se temos 4, vamos inverter, passa a 1 quarto, e uma vez que está elevado a menos 3, e não apenas a menos 1, vamos elevar a 3. Agora, 1 quarto ao cubo corresponde a fazer, se quisessem, 1 sobre 4 ao cubo. Ora, uma vez que nos pedem uma aproximação às milésimas, vamos rapidamente aqui determinar 1 sobre 4 ao cubo e fazer o arredondamento às milésimas, o que significa que vamos olhar para a quarta casa decimal. Nós vamos querer apenas 3 casas decimais. A quarta casa será 6, como é igual ou superior a 5, vamos arredondar para cima. Portanto, vamos arredondar para 0,016. Isto com 3 casas decimais. De seguida, temos no exercício 2, 2,1 elevado a menos 5. Aqui, se quiséssemos, podíamos transformar esta base numa fração. Ora, 2,1, que são 21 décimas, ou seja, em fração são 21 décimos. Isto tudo elevado a menos 5. Agora, mais uma vez, aplicando a regra dos expoentes negativos,
Vamos inverter a base, ficará 10 sobre 21 e elevar a 5. O que significa que o que aqui está, agora teremos que ir à calculadora. Vamos colocar a base 10 sobre 21 e elevar a 5. E agora vamos arredondar às milésimas. Portanto, mais uma vez, olhando para a quarta casa decimal, neste caso é 4, portanto ficará 0,024, 24 milésimas. Isto com uma aproximação a 3 casas decimais. Pronto. Vamos só aqui usar o seguinte símbolo. Em vez de dizermos que é igual, deveremos escrever aproximadamente igual, uma vez que estamos a usar valores aproximados. Terceiro exercício, temos 10 elevado a 1 meio. Entram os expoentes com frações, aliás, os expoentes fracionários. Portanto, o que vamos fazer agora aqui é transformar isto no radical. Se é 10 elevado a 1 meio, já sabem que o número que está em denominador nos vai dar o índice da raiz, o que significa que isto é a raiz quadrada de 10. Apenas 10 porque no numerador está 1, portanto seria 10 elevado a 1. Raiz quadrada de 10, vamos à calculadora e aproximando agora ficará aproximadamente igual a 3,162. Isto também com 3 casas decimais. Finalmente, o quarto exercício. 2 elevado a menos 4 terços. Então agora aqui o que é que nós temos? Temos duas propriedades para usar. Primeiro temos ali um sinal de menos e depois temos uma fração. Portanto, se quisermos, podemos fazer isto em dois passos. Vamos primeiro tratar do sinal de menos. 2 elevado a menos 4 terços, invertemos a base, 1 meio, e depois elevado a 4 terços. Então, e agora qual será o segundo passo? 4 terços, expoente é uma fração, logo leva-nos para as raízes. Será uma raiz índice, e vamos aqui ao denominador, portanto, raiz índice 3 de 1 meio. E agora, elevado a quanto? Vamos olhar para o numerador, não é? Cá está, 1 meio elevado a 4. Agora, podíamos ver isto de duas maneiras. Ou colocamos logo na calculadora e, como nos pedem apenas o valor aproximado às milésimas, até é o caminho mais rápido. Ou então, se não tivéssemos calculadora, tentávamos simplificar ao máximo, por exemplo, da seguinte forma. Vamos fazer este processo, que é, dentro da raiz, nós temos ali uma potência que ainda pode ser desmontada da seguinte forma. Temos 1 meio à quarta, ou seja, será 1 meio ao cubo, vezes 1 meio. Portanto, se aplicássemos as regras das potências e se voltássemos a multiplicar, bases iguais, expoentes, portanto, damos a mesma base, somamos os expoentes e ficaria 1 meio à quarta. Agora, o que aqui está? Se quiséssemos, poderíamos separar em duas raízes. Raiz cúbica de 1 meio ao cubo, vezes raiz cúbica de 1 meio. Ora, nestas situações, temos raiz cúbica de um número ao cubo, ficamos simplesmente com o que lá estava dentro, portanto 1 meio, vezes raiz cúbica de 1 meio. Uma outra forma de ver, e uma regra assim mais rápida, mais prática, é, se tivermos um produto, primeiro que tudo temos de ter um produto cá dentro, não pode ser uma soma. E se um dos fatores estiver elevado ao mesmo expoente que o índice da raiz, então ele pode simplesmente sair da raiz. Foi o que aconteceu a este 1 meio ao cubo. Ele sai da raiz e sai cá para fora apenas com 1 meio. O que lá ficou, pronto, mantém-se. A outra forma de fazer isto era ter ido à calculadora e chegar ao valor aproximado. Portanto, neste caso, vamos só aqui rapidamente, 1 meio. Agora, vamos fazer da seguinte maneira. Claro que podemos usar a raiz, mas também podemos trabalhar na calculadora com as potências. Portanto, podemos elevar ao expoente fracionário, portanto, elevado a 4 terços. Vamos lá confirmar, vamos fazer das duas maneiras. 1 meio elevado a 4 terços, e temos aqui, vamos aproximar às milésimas, ficará então 0,397.
Se decidíssemos utilizar os radicais, então vamos primeiro indicar o índice, vamos buscar a função que nos dá as raízes para qualquer índice e agora o 1/2 que terá ainda que estar elevado a 4. Vamos lá ver e cá está. Portanto, exatamente o mesmo resultado. Com isto terminamos esta breve revisão sobre potências. Bom trabalho e até uma próxima aula.